Dou-lhes as boas-vindas ao canal Histórias da Espiritualidade, dando continuidade à história enquanto durmo. Lúcia acordou disposta e calma um pouco antes do horário programado em seu despertador. Aos poucos, flashes do sonho iam surgindo em sua mente. Uma reunião de pessoas em um lugar totalmente branco, sem paredes. Os rostos dessas pessoas estavam embaçados, exceto uma que conseguia ver mais claramente. O estranho é que era o rosto de um ex-namorado que teve, cuja beleza era sua característica mais marcante. Como nos outros dias, não divagava muito sobre o significado do sonho. Apenas lembrava e deixava que fossem embora automaticamente. O que a deixava mais contente era o fato de não ter mais os pesadelos que tanto a incomodavam. Após o almoço, Lúcia sentiu uma sonolência maior do que o normal, o que persistiu até o término do dia do trabalho e, prosseguindo durante as aulas na faculdade. Saiu mais cedo para descansar em sua casa. Fez sua refeição, tomou seu banho, foi para a cama e tentou assistir TV, mas como nada lhe chamou atenção, resolveu dormir. Logo que fechou os olhos, começou a sentir a sensação de aproximação ao seu lado. Porém, não sentia mais medo. Pensava consigo: será que existem espíritos realmente? Será que é do bem? A confusão na mente aumentava na mesma proporção do sono e da sensação. Não resistiu e adormeceu. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Miguel. Como essa sensação de acordar é estranha, acho que não vou conseguir me acostumar. Sei como é, mas não desista. Você está indo super bem. Todos passam por esses momentos de adaptação. Uma dica: relaxe. Obrigada por me ajudar, Miguel. Não precisa agradecer. Agora temos que ir. Uma tarefa nos aguarda. Se juntaram ao restante da equipe, partindo então em direção à sede, encontrando outros viventes no caminho. Ao chegar, foram recebidos por Renan, que apresentava em seu rosto um certo ar de tensão. Isaías chegou logo na sequência, acompanhado por um contingente maior de soldados do que o normal, que seriam necessários para a importante tarefa da noite. Renan se posicionou à frente de todos e pediu para que fizesse um círculo, dessem as mãos e se concentrasse nas palavras que seriam ditas. Fez uma breve oração e explicou como seriam as atividades. Vamos visitar um dos campos de trabalho nas imediações. Apesar de parecer perto, levaremos certo tempo para chegar até o local de trabalho. Por isso, iremos em veículos próprios para o ambiente. Chegando lá, iremos buscar pessoas que queiram ser auxiliadas, resgatando as que apresentarem condições para tal. Viventes, talvez vocês se assustem. Eu peço que tentem se controlar, não tentem se antecipar aos nossos trabalhadores, muito menos se afastarem de nós. E principalmente, não tenham medo. Temos a equipe do Isaías conosco para qualquer eventualidade. Caso seja preciso, estaremos protegidos. Na volta conversaremos, todos aos carros. Todos se posicionaram nos veículos, sendo acompanhados por integrantes da equipe de segurança. Isaías e Renan iam no primeiro carro do comboio, analisando os caminhos. Chegando nas imediações do local, buscaram o melhor lugar para pararem. Nos demais carros, os viventes estavam curiosos, esperando para saber o que viria a seguir, sempre acompanhados dos seus protetores. No começo da viagem estavam alegres e entusiasmados, mas à medida que o ambiente ficava mais escuro e denso, aumentava a preocupação. Uma energia fúnebre podia ser sentida no ar.
acompanhada de um cheiro de carne estragada. Era possível visualizar nas árvores uma folhagem escura que não despertava admiração. Ao olharem para o horizonte, vez ou outra, avistavam vultos que corriam para se esconder. Não sabiam se eram animais ou pessoas. A silhueta, de longe, definitivamente não parecia de uma pessoa. A viagem continuava, e cada vez mais elementos compunham o triste cenário, com a visão de pessoas chorando, algumas deitadas inertes, outras vivendo como homens das cavernas. Logo os veículos pararam em uma clareira, cercada de árvores secas e solo pedregoso. A equipe de segurança desceu e já tomou seus lugares, fazendo uma espécie de círculo em volta de todos. Movimento que, com certeza, já estavam previamente programados. Isaías tomava as providências de segurança enquanto Renan conversava com os demais componentes da caravana. Pessoal, vamos lembrar das orientações. Controle os seus sentimentos. Não tentem fazer nada que o nosso especialista não autorize. Nunca se afastem de nós e não tenham medo. Trouxemos vocês em um local dos mais seguros e menos sofridos. Vamos nos dividir em 2 grupos. Comigo vem Lúcia, Silvia e Marcos. Os demais seguem Isaías. Os grupos se separaram, seguindo direções distintas, acompanhados de perto por guardas que garantiam a sua segurança. Guiados por Renan, o grupo de Lúcia entrava pelo meio das árvores, procurando pessoas que estivessem em busca de auxílio. Andaram mais alguns metros e encontraram 5 pessoas com roupas sujas e rasgadas, como a de mendigos das grandes cidades, com a diferença que os rostos traziam uma aparência cadavérica. O ambiente estava lamacento, misturado com fezes que se acumulavam em todas as direções. Na presença do grupo de socorro, todos eles se amontoaram como animais assustados, presos em uma jaula, castigados, maltratados e machucados. Vamos adiante. Perante a fala de Renan, os viventes se olhavam como se a perguntar se não seria dada ajuda àquelas pessoas, mas não tiveram coragem de questionar. O grupo seguiu e, à medida que caminhavam, outras pessoas nas mesmas condições se escondiam. Mais adiante, ouviram gemidos aparentemente vindos de uma mulher. Renan se dirigiu até ela. Uma maca, por favor. Vejam, pessoal, essa mulher está precisando de auxílio imediato. Peço que todos mantenham o pensamento firme. O aviso de Renan foi acertado, pois todos começavam a perder-se em pensamentos que nada contribuíam para as atividades em curso. Silvia pensava na vida que aquela mulher levava e o que tinha feito para estar naquelas condições. Marcos tinha nojo do estado físico dela, enquanto Lúcia tinha pena e começava a deixar-se levar pelo choro. Após a corrigenda ouvida, todos se esforçaram para manter o seu pensamento firme no intuito de ajudar. Não muito longe, um grupo se escondia entre as árvores, olhando tudo atentamente. Os viventes fitaram seus rostos, tentando identificar alguma reação. Porém, o ambiente não ajudava. Gritos começaram a ser ouvidos à medida que 2 auxiliares levavam a maca com a mulher para o veículo, como um sinal de protesto por aquela ação em curso. A equipe de segurança foi em direção ao grupo que se dispersou, indo para os lugares mais densos da mata. A caminhada continuou mais um pouco até que o grupo cruzou com mais 2 pessoas no chão. Uma senhora cuidava de uma criança, protegendo-a e cobrindo seu corpo. O estado de ambas era deplorável. Roupas rasgadas, sujas, pele coberta de lama, magreza extrema e o odor que remetia a um estado de putrefação.
Quanto mais perto se chegava, mais o cheiro e a visão incomodava os viventes, que se esforçavam em manter algum equilíbrio frente ao que viam. Marcos era visivelmente o mais atordoado com a cena lastimável, se mantendo mais longe dos demais componentes do grupo, amparado por seu protetor. Sílvia e Lúcia se mantinham mais perto, sendo que Lúcia estava com o semblante de alguém tocado pela cena mais triste que vira até então na sua vida. Aquilo definitivamente lhe tocava a alma. Renan foi até ela. Ao aproximar-se, aquela mulher começou a gritar incontrolavelmente, buscando pedras próximas para lançar em direção dele, enquanto agarrava a criança junto a si, protegendo-a como quem defende a sua própria vida. Renan se aproximou e tentou algum diálogo com aquela mulher, mas em vão. Não havia qualquer sinal de lucidez naquele ser que mais parecia um animal protegendo a sua cria. Renan não teve dúvida e mandou que separassem a mulher da criança, aplicando-lhe um sedativo leve para tal feito. Após a injeção, ele foi ao encontro da criança, observando atentamente aos sinais vitais do pequeno. Lúcia, muito comovida com a cena, foi ao encontro de Renan. Posso ajudá-lo, Renan? Você está bem, Lúcia? Estou. Só quero poder ajudar a cuidar dele. Tudo bem. Segure a cabeça dele, por favor. A atitude de Lúcia surpreendeu a todos. Sem cerimônia alguma, ela sentou-se no chão e colocou a cabeça do menino em seu colo. Renan realizava os procedimentos básicos no atendimento. Enquanto trabalhava, ele não podia deixar de observar o amor que Lúcia demonstrava naquele gesto sincero e espontâneo ao cuidar daquela criança. Sua admiração foi tamanha que não percebeu o que se desenhou à sua volta. Sílvia, entusiasmada e encorajada pela atitude da colega, foi de encontro à senhora, aparentemente mãe do menino, tentando aplicar um dos passes que utilizava em suas atividades espíritas. A mulher começou a despertar como se o efeito da anestesia tivesse passado imediatamente e começou novamente a xingar a todos, tentando se desvencilhar dos auxiliares da segurança. Renan correu e aplicou um calmante mais poderoso, fazendo com que a mulher apagasse segundos depois. O que disse sobre se adiantar e fazer algo sem a minha permissão? Entenda, Sílvia, por mais que tenha boa vontade em fazer as coisas, aqui não é como no seu centro espírita. Muito menos os livros que você leu lhe dão bagagem suficiente para saber lidar com uma situação como essa. Por favor, mantenha-se junto ao seu protetor. Desculpe, Renan, eu pensei... Depois conversaremos, Sílvia. Ela ficou extremamente triste. Quis ajudar, porém gerou mais problemas à senhora e ao grupo. Seu protetor a consolou e pediu que mantivesse o pensamento sereno, o que foi logo atendido por ela. Marcos acompanhava tudo de longe, ainda com um misto de surpresa e desgosto da situação, enquanto Lúcia seguia em sua tarefa de afagar o garoto em seu colo. Após os primeiros cuidados, os assistentes levaram a senhora e o garoto em macas para os veículos. Renan ajudou Lúcia a levantar e agradeceu e a parabenizou pelo auxílio, prontamente sendo retribuído por um sorriso singelo de Lúcia, que ainda estava com um semblante triste pela situação comovente do menino. O grupo seguiu adiante na direção de uma grande aglomeração de pessoas. Logo foram reconhecidas as pessoas do grupo de Isaías. O cenário era desolador. Eram 8 pessoas jogadas no chão como se fossem lixo despejado em um lugar qualquer. Pelos sinais que traziam, era fácil concluir que foram maltratados até o limite da dignidade humana. Homens, mulheres, crianças e idosos em deploráveis condições. Era difícil não se indignar com a cena,
controlar os seus sentimentos e se manter equilibrado. Eusébio era amparado pelo seu protetor, que tentava a muito custo trazer o amigo para o equilíbrio exigido naquela situação. Ele trazia no rosto a máscara da revolta e questionava ainda mais onde estaria Deus naquele momento. Pois se era bom, como diziam, por que não evitou aquilo? Laura estava quieta junto a uma das pessoas que estava sendo socorrida, entoando seus mantras para tentar de alguma forma auxiliar o trabalho em curso. O novo grupo chegou e, sem que ninguém mandasse, se dividiu em vários, cada um de acordo com a sua possibilidade, buscando uma atividade a fazer naquele momento, sendo seguidos pelos demais viventes e seus protetores. Renan auxiliava Isaías na organização dos esforços necessários, orientando as equipes quanto às providências a serem tomadas. Sílvia, aparentemente, aprendera a lição, ficando postada ao lado dos auxiliares que trabalhavam no socorro, sendo logo chamada para auxiliá-los em pequenas tarefas, o que fez com presteza e humildade. Marcos, que já estava assustado com a cena anterior, se mostrava ainda mais tocado, somente conseguindo fazer orações e se mantendo à parte do que ocorria. Lúcia se colocou à disposição para o trabalho, sendo requisitada junto com Miguel por um socorrista no auxílio a um tratamento em curso. Todos em condições davam o máximo de si naquele momento, buscando auxiliar aquele grupo de pessoas de alguma forma. Eram acompanhados de longe por outros tantos seres que não concordavam com aquele trabalho. Vez ou outra, ameaçavam fazer arruaças ou promover algum ataque contra o grupo. A equipe de Isaías agia prontamente, buscando dar as condições mínimas de segurança a todos, porém sabiam que não havia muito tempo disponível antes de um confronto. O socorro teve que ser realizado precariamente, devido ao cenário hostil que se apresentava. Todos foram recolhidos e levados aos carros, seguindo para a sede em alta velocidade. Não havia ali clima para comentários, sendo que cada um refletia a seu modo sobre as experiências vividas naquela noite. Chegando na sede, as pessoas resgatadas foram levadas para as enfermarias, enquanto Renan reunia os viventes para uma conversa. Sabia que não podia perder a oportunidade de reflexões sobre aquela noite e precisava, porém, correr, pois a tarefa se estendeu mais do que o esperado. Após todos fazerem uma higiene básica e ingerir um pouco de água, Renan iniciou a conversa. Então, como vocês se sentem? Vamos começar com você, Sílvia. Eu estou surpresa. Sinceramente, não é nada daquilo que eu esperava. Lia muito, algumas histórias até mais pesadas do que vimos hoje, mas vivê-las é totalmente diferente. Sim, Sílvia, tem razão. Viver é bem diferente do que ler. Marcos, como você está? Sendo bem sincero, Renan, eu estou chocado com o que eu vi. Como as pessoas podem chegar naquilo com aquela aparência e aquele cheiro? Não pode ser. Eu me recuso a acreditar nisso. O que eu vi hoje mais parecia com o inferno. Obrigado, Marcos, mas eu peço que se acalme. Sei o quanto foi difícil para você. Laura, diga como se sente. Eu estou bem emocionada ainda. Algumas cenas para mim foram fortes e me despertaram muita pena, mas também compaixão e vontade de ajudar. É o que eu sinto agora. Muito bem, Laura. Lúcia, como você está? Foram cenas bem tristes, muito sofrimento, dor. Ainda não consegui me desligar, principalmente daquele menino. Eu queria poder fazer mais por ele. Obrigado. Eusébio, achei tudo um absurdo. Como pode isso? E para quê? Onde está Deus que tanto se fala? E Cristo?
Sinceramente, o que eu vi hoje só aumenta minha revolta em relação a algumas coisas que eu escuto sobre a religião. Bem, pessoal, devido ao adiantado da hora, vamos continuar a conversa amanhã. Só queria falar uma coisa para você, Eusébio, e eu gostaria que pensasse nela enquanto volta para casa. Deus e Cristo estavam sendo representados por nós naquele momento. Eles estavam lá sim. Eusébio recebeu aquela frase como se fosse um balde de água fria no calor da sua revolta. Renan conseguiu o que queria, deixar impresso neles a lembrança do trabalho da noite, o que garantiria um melhor aproveitamento no dia seguinte. Após uma breve oração, todos se despediram e voltaram para suas casas, sempre na companhia dos seus protetores. Lúcia acordou atrasada naquela manhã. Não ouviu o despertador tocar. Teve de lutar muito contra o sono para não dormir novamente. Estava exausta, mas o horário não permitia divagações ou perda de tempo. Arrumou-se rapidamente e seguiu para o trabalho. No caminho, já mais calma, começava a ter flashes do sonho da noite. Lembrava-se de vários momentos. Sonhava com um campo de guerra, onde via as pessoas estiradas no chão, algumas mortas, outras machucadas. Em outro vinha a figura de uma criança correndo e a abraçando. Posteriormente se via uma marcha fúnebre, onde várias pessoas a acompanhavam. Outro momento que lhe veio à mente foi a de uma reunião onde o seu chefe gritava e reclamava com todos os seus colegas. Além de seu chefe, se destacava claramente a imagem de um homem que estava no centro de uma roda durante uma outra parte da conversa. Ele era bonito, tinha uma postura séria, estava trajado com vestes claras. Não conseguia associar o seu rosto a alguém conhecido, apenas descrevê-lo dessa forma. À medida que lhe vinham esses flashes, ela se sentia triste. Não entendia o porquê daquele sentimento. Não eram apenas imagens, mas lembranças, pois as imagens traziam consigo um sentimento associado. Queria entender, saber o motivo daquelas sensações que experimentava há alguns dias. O que eram aquelas lembranças nítidas e claras? Já começava a se perguntar seriamente se aquilo não teria realmente acontecido enquanto dormia. Começou a lembrar dos sonhos dos últimos dias, relacionando os detalhes e concluindo que poderia haver sim, entre eles, alguma ligação. Ao vasculhar todos esses detalhes, imediatamente lhe veio a imagem do rapaz presente em vários dos seus sonhos, cuja identidade não conseguia definir, apenas conseguia lembrar de sua postura, modo de ser e descrever os sentimentos quando se lembrava dele. O hospital, as pessoas feridas e as reuniões também eram constantes em vários dias. No meio desse turbilhão de pensamentos, teve que iniciar o seu trabalho, não chegando a um veredito sobre tudo o que refletia. Durante o dia, vez ou outra se lembrava desse assunto, porém se esforçava para voltar ao foco nas atividades que estava realizando. Mais tarde se deslocou para a faculdade, onde se apresentava mais retraída do que o normal. Não queria muitas conversas durante o intervalo. Ficou sentado na sala de aula navegando com seu celular na internet, atualizando as suas redes sociais, vendo as notícias, e-mails, até que se sentiu sonolenta, lembrando-se automaticamente das suas reflexões sobre os sonhos. Buscou na internet várias teorias para o que estava vivendo. Achou resultados dos mais diversos possíveis, desde a psicologia, com os desejos e arquétipos, nas religiões, com premonições, obsessões, vivências extracorpóreas, na medicina, com as alucinações, neuroses e psicoses. Muitas informações coerentes, outras um tanto fantasiosas, algumas absurdas.
No final de suas buscas, duas explicações tinham trazido para si mais sentido, apesar de não ter se convencido da certeza sobre nenhuma delas. A primeira possibilidade era de que estava estressada e cansada da sua vida, precisando de uma mudança de emprego, férias ou mesmo de um namorado. A segunda se referia à possibilidade de estar vivendo um tipo de experiência fora do seu corpo durante o sono, o que não descartava, mesmo sem ter qualquer contato com religiões espiritualistas. O cansaço do dia não lhe permitia reflexões mais elaboradas sobre o assunto, apenas breves pensamentos que em nada contribuíam para as conclusões. Chegou em casa, fez a sua refeição, tomou seu banho, se permitiu assistir um filme, já que era sexta-feira, e em vão lutou contra o sono. Dormiu antes mesmo dos primeiros 30 minutos em frente à TV. Miguel já estava próximo à cama de Lúcia para se dirigirem à sede assim que ela despertasse. Olá, Lúcia. Olá. Como você se sente? Estranha. Se lembra de mim? Lembro. Acho. Até parece. Qual é o meu nome? Não me lembro. Sabia. Vamos andando. Os dois andaram até o ponto de encontro combinado com a equipe de Isaías, onde pegariam um veículo que os levaria até a sede. Apesar de não estarem todas as memórias ativas, Lúcia conseguia se locomover sem dificuldades, o que já demonstrava um avanço significativo no seu processo de despertamento. Miguel, propositalmente, também seguindo as orientações passadas por Renan aos protetores, conversava com Lúcia o máximo que podia, facilitando assim a ativação das lembranças do dia anterior. Ontem você foi muito bem na visita que fizemos, Lúcia. Todos estamos muito satisfeitos contigo. Não me lembro de muita coisa, só de uma criança. Estou certa? Sim, você se afeiçoou muito a um menino que estava em uma situação bem triste, mas também ajudou outras pessoas. Começa a lembrar de algumas coisas. Era um lugar. Miguel? Seu nome é este, certo? Finalmente! Mais cedo do que eu esperava. Não está tão desmiolada. Acho que não. Então, eu lembro-me de um lugar feio, cheio de árvores mortas e realmente algumas pessoas sendo socorridas, conforme Renan nos levava aos locais. Lembrou-se de Renan? Interessante. De quem mais você se lembra? Só de rostos, de imagens, mas nenhum nome. Relaxe, sem problema. Fico feliz que tenha lembrado tão rápido. Os dois seguiram conversando. Naquele momento já estavam na companhia dos demais viajantes. Juntos, seguiram a viagem até a sede da instituição. Ao chegar, foram recebidos por Calixto e Renan, que vinham parabenizá-los pela tarefa do dia anterior. Olá, Lúcia. Olá, Miguel. Olá, Renan. Sabia que a nossa amiga se lembrou do seu nome com uma rapidez impressionante? Não foi assim também, Miguel. Não ligue para ele, Renan. Desculpe. Renan não conseguia disfarçar a alegria ao ouvir aquele comentário. Se sentia feliz e ao mesmo tempo sem saber o que fazer, tímido. Lúcia também não conseguiu esconder o desconforto ante a graça do amigo. Ainda desconcertado, Renan pediu que todos os seguissem para dar início à conversa da noite. Bom, eu acredito que os protetores já tenham feito a lição de casa e lembrado a todos o que fizemos na nossa visita de ontem. Sendo assim, vamos iniciar passando a palavra ao nosso irmão Calixto. Obrigado, Renan. Bem, eu vim aqui hoje por dois motivos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho de ontem. Vocês se portaram de maneira muito adequada, auxiliaram com toda a sua capacidade, ajudando muito a nossa equipe. Realmente ficamos surpresos e felizes com o resultado da visita.
Mais uma vez, parabéns a todos. O outro motivo, e para dar início à conversa que teremos, eu gostaria de frisar o quanto significa esse trabalho para as pessoas que foram auxiliadas ontem. Algumas pessoas estavam anos naquela situação, sem condições de serem auxiliadas, e outras já merecedoras do auxílio há um bom tempo. O que faltava para elas era alguém que transformasse o amor em atitude, fazendo assim com que Deus chegasse até elas. Muito se fala nas religiões que Deus não as abandona, protege, salva, cura e socorre. Sim, isso é verdade. Mas para que isso aconteça, ele precisa de mãos amigas e amorosas, dispostas a se colocar à disposição de quantos precisarem. Este é o objetivo da casa e também deste trabalho: criar deuses. E se alguém duvidar se somos capazes disso, não se esqueçam do que o Mestre Jesus disse: Vós sois deuses. Com poucas palavras, Calixto conseguiu tocar o coração de todos os presentes. Renan estava visivelmente emocionado. Lúcia e os demais viventes estavam pensativos. Suas faces, porém, transbordavam compaixão, enquanto alguns dos seus protetores choravam, talvez se recordando da própria história. O momento era sublime e, por alguns momentos, um silêncio absoluto reinou no ambiente. O tempo parecia ter parado. Calixto quebrou o silêncio, se despedindo de cada um, agradecendo pela participação, dedicação e boa vontade. Em seguida, Renan reassumiu a direção da conversa. Retomando nosso bate-papo, eu gostaria de começar perguntando o que acharam de ontem. O que mais tocou vocês? Eu achei um trabalho bem difícil, apesar de já ter lido bastante sobre isso. Mas por que você achou difícil, Silvia? É triste ver uma pessoa naquela situação, e também como não sabemos o que a levou até ali. Fica complicado saber como ajudar. Entendi. E você, Eusébio? Foi tudo bem. Sim, mas o que achou do trabalho? Legal. Tudo bem. E você, Marcos? Eu fiquei bastante tocado. Foi uma experiência bem marcante. Eu confesso que fiquei com medo do que poderia ocorrer, sem saber o que fazer muitas vezes. Como a Silvia disse, é triste ver como as pessoas podem ficar, e eu penso como elas chegaram até ali. E você, Lúcia, como foi para você? Também foi difícil, mas ao mesmo tempo especial. Eu fiquei bem emocionada. Mas você se saiu muito bem, principalmente no acolhimento daquela criança. Obrigada, mas foi difícil. No início estava bem receosa, mas de repente veio uma força em mim que me impulsionou para chegar até ela e fazer o que fosse possível. Isso se chama amor. Você demonstrou que tem isso de sobra dentro de você. Algum ponto, Laura? Na verdade, eu tenho uma dúvida. O que aquelas pessoas fizeram para estarem ali? Bem, Laura, não há uma resposta única para a sua pergunta. O que eu posso dizer é que são pessoas que passam por sofrimentos extremos ocasionados por elas mesmas, devido às atitudes que realizaram no seu dia a dia. Quando digo atitudes, eu não estou falando de crimes horrendos, eu estou falando de postura frente à vida mesmo. O materialismo, o descontrole emocional, o apego excessivo aos familiares, o orgulho, a mágoa, caso não sejam bem tratados, nos levarão igualmente àqueles quadros como estes. Não pense que são pessoas que viviam suas vidas de forma descontrolada. Não mesmo. São pessoas como vocês, como nós todos que estamos aqui e estamos sujeitos a chegarmos à mesma situação. Por isso que eu duvido que Deus exista. Se existe, não deixaria ninguém sofrer assim. Deus é justo e bom, Eusébio. Não pense que justo e bom? E essas pessoas, onde está Deus? Essas pessoas chegaram nessa situação por causa das escolhas que elas fizeram, não porque Deus mandou.
Mas ele podia ter evitado? Mas e aí? Não seria justo. Concorda que se ele fizesse isso para uns, teria que fazer para todos? Sim, e por que não acontece, Renan? Porque ele não quer marionetes. Ele quer que sejamos felizes por nossa própria conta, pelo nosso próprio esforço. Por isso, cada um, na verdade, está colhendo aquilo que plantou. É causa e efeito. Está certo, eu concordo contigo. E a bondade dele, onde está? Por que não fez nada por aquelas pessoas? Eusébio, olhe para essa instituição. Onde estamos? Ela existe para auxiliar aquelas pessoas. Olhe quantas pessoas trabalham aqui. Elas estão aqui para auxiliarem aquelas pessoas. Veja esse grupo, o que fizeram ontem, com o intuito de auxiliar essas pessoas. Você não acha que Deus está tentando levar ajuda até elas? Sim, mas poderia ser mais fácil? Poderia, mas não nos faria pessoas melhores em nada. Entendam que o sofrimento muitas vezes é o único meio que temos para evoluir, e ele não foi imposto por Deus. Nós é que os causamos. E a sua bondade está em justamente não desistir de nós, apesar de estarmos nas piores condições possíveis. Eu não tinha pensado por esse lado. Isso é normal, Eusébio. Eu entendo o motivo da sua aversão às religiões e as dúvidas com relação a Deus, mas nasceram de uma interpretação falha das religiões na Terra, com base em dogmas e preconceitos. Você gostaria de falar alguma coisa, Laura? Renan, por que não podemos ajudar todos? Algumas vezes cruzávamos com pessoas, porém não paramos para ajudá-las. Trabalho aqui há algum tempo, mas muito antes de eu chegar por aqui, a nossa equipe aprendeu a diferença entre quem está apto a receber auxílio ou não. Todos merecem, mas poucos estão preparados, Laura. Uma pergunta, Renan. E o que elas precisam para estarem preparadas? Lúcia, primeiro, elas têm que realmente querer, pois muitos dizem que querem, mas quando mostramos quanto o nosso trabalho vai dar para elas saírem daquela situação, elas fogem. Segundo, precisam confiar em nós. Quanto tempo demora isso? Depende, Marcos. Pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, 10 anos ou até mesmo séculos. Mas você mesmo disse que o sofrimento liberta, Renan. Por que todo esse tempo? Na mesma medida em que o sofrimento liberta, o orgulho nos prende, o materialismo nos paralisa, o apego nos desorienta, o egoísmo nos isola e a vingança não nos deixa seguir. Estamos, meu amigo, muito longe de um equilíbrio moral e emocional. Temos que entender isso. Vocês não passam por isso hoje na vida de vocês, Marcos? Todos ficaram calados, um silêncio que demonstrava que todos haviam entendido os conceitos ali expostos por Renan. Ele mesmo, percebendo o sucesso daquela conversa, decidiu deixar todos à vontade para interagirem entre si. A partir desse momento, os protetores, apesar de também refletirem sobre as suas vidas, buscavam conversar com os protegidos no intuito de estimulá-los, mesmo frente às colocações nem sempre agradáveis que eram colocadas de forma clara. Em determinado momento, Lúcia interrompeu a conversa em curso, buscando Renan de forma mais reservada. Eu gostaria de saber como se encontra o menino que resgatamos ontem. Está sendo cuidado, Lúcia. Não vou dizer para você que ele está bem. Ainda é muito cedo, mas ele está aqui conosco e tem todos os recursos que precisa. Você se afeiçoou ao menino, hein? Sim, realmente ele mexeu muito comigo. E eu não gosto de pensar que uma criança esteja numa situação como essa. Aliás, o que ela fez de tão ruim? Apesar de criança, como todos nós, ele já teve muitas coisas vividas no passado. Você mesmo deve se lembrar de algumas crianças com quem conviveu. Elas já apresentavam certos comportamentos desde bebê.
uns mais carentes, outros mais violentos e outros com muita sensualidade. Eles com certeza não tiveram tempo para desenvolverem essas características com tão pouca idade. Então, elas já nasceram com esses comportamentos latentes. Você tem razão. Realmente eu já conheci algumas que eu posso encaixar nesse exemplo. Mesmo assim, eu não consigo ver uma criança em sofrimento. Me dói. Isso é por causa do amor que você carrega em seu coração. Você é uma pessoa muito sensível e amorosa e será uma ótima mãe. Confesso que nunca pensei nisso. Apesar de gostar de crianças, eu não sei se seria assim tão boa. Vai sim, tenho certeza. Que criança não gostaria de uma mãe como você? Alegre e amorosa, bonita, carinhosa. Mas isso só não basta. Tem que ter um bom pai também? Sim, é bem importante, mas você conseguirá alguém bom para estar ao seu lado. E com certeza muitos gostariam de ter você como mãe dos seus filhos. Lúcia se sentia envaidecida com os comentários e ao mesmo tempo tímida pela forma direta como Renan se referia a ela. Ele, por sua vez, percebeu que talvez tenha ultrapassado a barreira da postura que era esperada por ele como condutor do grupo. O contato mais próximo, a forma como se referia a ela e a sua mudança de postura eram percebidas pelos demais, sem, no entanto, se incomodarem com a situação. Renan imediatamente mudou, retomou sua forma séria e habitual, buscando retomar a conversa sobre o trabalho no dia anterior, juntando com todo o grupo. Pessoal, eu gostaria de ressaltar que na região que fomos, as pessoas que lá se encontram estão em condições de pouco sofrimento. Não muito longe dali, temos lugares ainda mais terríveis, onde equipes especializadas se dirigem para prestar um socorro extremamente delicado. Um momento, Renan. Você está me dizendo que tem pessoas em situações pior do que vimos? Sim, Eusébio, exatamente. E como elas conseguiram isso? Fazendo escolhas erradas, como nós fazemos, cometendo crimes, desde os mais simples até os mais hediondos, repetidamente, não aceitando a verdade ou se negando a ajuda que é levada, se entregando a vícios das mais variadas formas, alguns que sequer são considerados vícios pela maioria das pessoas. Meu Deus! Exatamente, Eusébio. A melhor saída para elas é contar com a ajuda divina, que nunca as desampara. Este é o melhor e, em certos casos, a única saída. O trabalho de vocês, então, é ir em todos esses locais e socorrê-los? O nosso trabalho, Laura. Por isso precisamos de vocês. A energia que trazem consigo por ainda viverem na Terra é de fundamental importância nessa atividade. Sem isso, seria muito mais difícil prestar qualquer tipo de ajuda. E não temos condições de visitar todos, pois são muitas as pessoas que estão em situações semelhantes ou pior. Bem, como o nosso tempo está curto, eu preciso perguntar de maneira direta, diante do que viram com seus próprios olhos: aceitam participar dessa atividade conosco? Pode contar comigo. Obrigado, Laura. Comigo também. Já me sinto parte da equipe. Com certeza já é, Silvia. Quem mais? Eu quero ajudar, apesar das minhas convicções pessoais. E vai ajudar muito, Eusébio, tenha certeza. Se eu for capaz de contribuir de alguma forma, eu gostaria. Você é capaz, Lúcia, e muito. Será uma ótima companheira. Tudo bem, para mim também. Obrigado, Marcos. É muito bem-vindo ao time. Bem, protetores, vocês, é claro, também estão automaticamente convidados a participar. De vocês precisaremos de uma dedicação um pouco maior, pois serão preparados para nos ajudar mais diretamente, além, é claro, da tarefa de orientação dos seus tutelados.
Tenham todos um ótimo dia e eu espero vocês amanhã. A conversa, apesar de produtiva, levou mais tempo do que o esperado. Todos se cumprimentaram rapidamente, com um abraço rápido, com um simples aperto de mão. Renan foi ao encontro de Lúcia antes que ela partisse, ainda se sentindo culpado pela forma com que se dirigiu a ela momentos antes. Lúcia, eu queria me desculpar por qualquer inconveniente hoje. Sinto que em determinado momento eu posso ter exagerado, me comportando como alguém íntimo, o que não sou. Não se preocupe, Renan. Não percebi nada nesse sentido. Nem me senti ofendida de forma alguma. Muito pelo contrário, eu gostei muito de tudo o que falou hoje. E eu agradeço o carinho. A despedida foi rápida e direta. Ambos saíram daquela conversa com um sorriso singelo que imprimia alegria em suas faces. Após todos saírem, ainda envolvidos pelo sentimento e a lembrança de Lúcia, Renan foi ao encontro de Calixto para acerto de alguns pontos sobre o trabalho. Sente-se, Renan. Vamos direto ao assunto. Como estão os viventes? Estão bem, Calixto. Já realizamos a primeira visita que foi muito proveitosa para todos. Alguma desistência ou alguém que acredita que esteja próximo a isso? Eu só consegui perceber algumas resistências no Marcos e os demais eu acredito que estão conosco. Muito bem. Faça o que for possível para manter todos, pois recebemos uma missão importante e precisaremos deles. Missão? Não acha que estão ainda no meio do processo do despertamento? Sim, acho. Porém, você sabe que algumas coisas não podem esperar muito tempo. Temos de agir rápido. E outra coisa, essa missão, de uma forma ou de outra, tem a ver com o passado de todos. Conseguiu a análise das trajetórias deles, Calixto? Sim, e por isso eu digo que precisamos agir rápido. Tudo bem, vamos lá. Quer começar a montar a estratégia? Eu vou fazer isso com Isaías. Quero que fique focado na preparação. Tudo bem. Eu vou estudar as suas análises para saber o melhor meio de ajudá-los. E desta vez você não levará as fichas, Renan. Ficarão comigo. Algo que eu não posso ver? Não, nada disso. Na verdade, são coisas que não irão te ajudar agora. Eu quero você focado nos viventes mesmo. Eles precisam estar preparados. Você conhece aquele grupo que está dominando o chamado Vale do Lobo há algum tempo? Sim, mas nunca tentamos nada lá. Concordamos que não temos estrutura, é muito perigoso. Outros grupos que tentaram algo foram violentamente expulsos. Alguns, inclusive, viraram reféns. Entendeu porque eu preciso que os prepare o mais rápido e o melhor possível? Agora ficou claro, Calixto. Renan estava preocupado com aquela missão que foi recebida. Sabia do tamanho do desafio que os aguardava e intimamente teve medo. Mas Calixto, com a sua percepção aguçada, logo interveio. Não tema, Renan. Estaremos amparados por várias instituições que já se prontificaram a nos ajudar. Estão mais preparados do que nós e possuem melhores equipamentos do que os nossos. Além disso, lembre-se daquela célebre frase: se Deus é por nós, quem estará contra? É verdade. Obrigado por me tranquilizar. Eu prometo fazer de tudo para prepará-los da melhor forma possível. Eu sei que vai conseguir. Agora vá descansar um pouco. Lúcia acordou disposta naquele dia, sem pesadelos ou cenas desagradáveis no painel da sua mente. Iniciou a sua rotina matinal, acordando e aquecendo seu corpo aos poucos. Vez ou outra, vinha uma imagem na cabeça e associava ao sonho que poderia ter tido naquela noite. Aos poucos, as lembranças lhe vinham na mente. Teve a impressão de já ter sonhado com algo parecido, pois se recordava de uma sala onde já havia participado de conversas. Novamente, a imagem daquele mesmo homem lhe vinha à mente. Podia ser uma lembrança de uma outra noite. Pensava consigo.
e não se deteve nesses pensamentos, seguindo adiante. No caminho para o emprego, olhava as pessoas ao seu redor. Começava a pensar na vida. Qual a sua finalidade? Qual o objetivo de tudo o que vivemos? Em cada pessoa que trazia o sofrimento no rosto, pensava o que tinha feito para estarem daquela forma. Nunca havia pensado sobre essas coisas, e naquela manhã, porém, vieram esses pensamentos reflexivos. Ao passar por moradores de rua, indagava os motivos que os levaram até ali. Ao ver as pessoas que aparentemente usavam algum tipo de droga, tentava imaginar quais sofrimentos estariam tentando esquecer com aquela atitude. Pensava ainda no futuro, o que acarretaria tais comportamentos na vida delas dali para frente. Tudo isso a incomodava de certa forma. E assim se seguiu o dia, reflexivo, pensativo. Tentou abordar algumas pessoas de sua confiança para conversar a respeito. Pouquíssimas, porém, estavam dispostas a divagar sobre esse assunto. A maioria estava preocupada com seus bens materiais, relacionamentos afetivos e outros assuntos que em nada acrescentava de importante para a vida delas. Ficou assustada com tal constatação, questionando se ela mesma não vivia assim, de forma superficial e de certa maneira fútil. As indagações a acompanharam até a cama, onde tinha certeza de que o sono viria refrescar os seus pensamentos. Boa noite, Lúcia. Olá, Miguel. Muito bem, pela primeira vez lembrou o meu nome de primeira? Eu não sei te dizer se é a primeira, mas eu lembrei sim. Ótimo sinal. Vamos caminhando? Sim. Então, está conseguindo se lembrar de algo de ontem, Lúcia? Para falar a verdade, não. Ontem nos reunimos na sede e fizemos um bate-papo conduzido pelo Renan. Renan? Lembrei. Depois tivemos algumas conversas sobre as pessoas que socorremos um dia antes. Nossa! Agora tudo veio na minha mente. Que sensação esquisita. É normal? Sim, apesar de esquisita, é normal. Quando você dorme e desperta desse lado, as suas memórias começam a voltar aos poucos, mas quando voltam, vêm de forma muito rápida. Uma das minhas tarefas é fazer com que você chegue lembrando-se de tudo. Por isso eu converso tanto. Eu tento estimular você. Faz tempo que você trabalha com o Renan? Digo, lá na sede? Não faz, não. Há pouco tempo eu procurei o pessoal do Isaías, que eu conheço um pouco mais, para pedir orientações com relação aos pesadelos que você estava tendo, e então eles levaram o caso ao Calixto. Um dia eu fui chamada até a sede para receber as orientações com o intuito de te ajudar. E antes, o que você fazia? Eu ficava em outra instituição, com estrutura e jeito diferente desta, te ajudando e fazendo outras coisas. E sente saudades de lá? Sinto, pois eu tenho amigos e familiares, mas por outro lado, o convite foi muito bom para mim, pois eu posso me desenvolver e aprender um pouco mais. E você recebe algum pagamento por isso? Todos recebemos algo pelo nosso trabalho, porém o tipo de pagamento difere de um lugar para o outro. Como assim? Pelo que me foi explicado, na sede receberei créditos que podem ser utilizados para moradia, cursos, estudos, tratamentos. Uma espécie de dinheiro. Já onde estava antes, o pagamento para nós era mais a oportunidade de vivenciar algumas experiências junto aos viventes, como sentir o gosto da bebida, cigarro, presentes. O que muda na minha visão são os interesses, que hoje, para mim, está mais voltado ao que a sede pode me oferecer. Entendi. Bem interessante isso. E por que vocês falam viventes? É só um jeito de falar, uma gíria, mas tem várias outras formas. Você não queria que eu dissesse vivo ou morto, queria? Hum, para mim seria mais fácil. Porém, eu não estou morto. Aí, isso me confunde.
Ainda não entendo muito dessas coisas. Mas vai entender. Teremos conversa sobre isso, prometo. Veja quem está ali na porta nos esperando. Renan, que bom revê-lo. Bom? Como assim, Lúcia? É só um jeito de falar, Miguel. Sei, não fala isso quando me vê. Nem meu nome você lembra. Ciúmes, Miguel? Deveria ter, Lúcia. Já vi que até o bom humor já está despertando. E isso é ótimo. Olá, Renan. Que bom te ver. Miguel sorria ao ver a cara desconcertada de Lúcia em frente a Renan. Mais ainda ao ver a dele sem entender direito o que estava se passando. Olá, Miguel. Olá, Lúcia. Como estão? Pelo visto, bem animados. Ah, sim. Acredita, Renan, que a nossa amiga já consegue até fazer piada comigo? Olha, isso é um ótimo sinal. E qual foi a piada? Pergunte a ela. Ele está brincando conosco, Renan. Esquece isso. Podemos nos sentar? Claro, Lúcia. Vamos até a sala. No caminho, Lúcia olhava para Miguel como que repreendendo uma criança somente com o seu olhar por suas traquinagens. Ele, por outro lado, ria com toda aquela situação que havia criado, mostrando de certa forma a relação de confiança entre ambos. Chegando ao destino, todos se cumprimentavam, se organizando para o início da reunião. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje vamos conversar sobre qual será o papel de vocês nos trabalhos que serão iniciados em tempo breve. Primeiramente, é importante que saibam que cada um de vocês foi avaliado e classificado, de acordo com as suas características e possibilidades de auxílio, para em seguida serem divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, composto por Silvia, Laura e Marcos. O segundo contará com Lúcia e Eusébio. O primeiro terá a responsabilidade de vibração, ou seja, geração de energias mais sutis, suaves, líquidas, se podemos dizer. Essas energias são utilizadas pelas equipes especializadas para comunicação, manutenção do ambiente, limpeza da atmosfera e primeiros socorros. O segundo grupo será o de campo. Suas energias são necessárias mais para a segurança e eletrificação de equipamentos técnicos. A energia gerada por vocês dois é mais densa, também muito visada pelas suas características específicas. O que difere entre nós para criar tal ou tal energia? Depende muito, Eusébio. Temos alguns fatores essenciais, por exemplo, a forma como a mente se comporta. Vamos pegar a Laura como exemplo. A religião dela exercita demais uma introspecção entre contato com o mundo interior, um processo basicamente mental. A Silvia também segue a mesma lógica, porém ela acaba também usando a energia mais física, densa. Outro fator importante são as características físicas, fatores de DNA, peso, alimentação, exercícios físicos que refletem nos corpos sutis de vocês. Além disso, e o mais importante que vocês devem ter em mente é que, independente do tipo de energia, o que dá qualidade a ela é a moral de cada pessoa. Quanto mais moralizado ou educado espiritualmente, melhor a qualidade da energia. Você comentou que os equipamentos de segurança são ativados com a nossa energia. É isso? Sim, exatamente, Laura. Para o trabalho que iremos realizar, ainda precisamos de segurança. Os equipamentos, e nesse caso, devem ser mais parecidos com o que vocês conhecem no dia a dia. Esses equipamentos precisam sim de uma energia igualmente mais densa, no caso, a fornecida pelos viventes. Nesse caso de vibração, como é o trabalho? Ficar sentado rezando? Não é tão simples assim, Silvia. Existem várias formas: mentalização, visualização, concentração, meditação,
cânticos e a prece. Vai depender muito do que você traz como experiência. Eu quero dizer, na verdade, depende de qual técnica você se adapta melhor e qual será utilizada pela equipe naquele trabalho. Renan, eu tenho uma dúvida. Depois que existe essa busca e as pessoas são trazidas para cá, o que acontece com elas? Para responder à pergunta do Marcos, vamos fazer uma breve visita às várias dependências da instituição, justamente onde essas pessoas são tratadas após serem amparadas. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiverem, podemos ir nesse exato momento para a visita. Ninguém compartilhou mais nenhum comentário, e a partir daquele momento estavam animados com a possibilidade da visita. Percebendo o interesse do grupo, ele orientou a movimentação do time para que ocorresse de forma organizada. Então, vamos passear. Peço que todos me sigam em silêncio. E já adianto que iremos ver algumas cenas bem tristes. Por isso, preciso manter o nosso controle emocional ao máximo. O grupo se dirigiu para o interior da instituição. Os ambientes se mostravam simples, mas eram muito bem cuidados. Passando por corredores grandes, cruzavam com várias pessoas. Recebiam olhares de simpatias de uns e de curiosidade por parte de outros. Chegaram a um grande salão que continha saídas em todas as direções, onde Renan explicou que era a praça principal, que dava acesso a todas as dependências do local. Seguindo Renan, chegaram a uma porta que indicava em uma placa: enfermaria. Um sistema de segurança barrava a entrada de todos que desejassem passar. Renan, que possuía o acesso ao local, desbloqueou a porta ao aproximar a sua mão de um dispositivo de leitura sofisticado. Ao adentrar, deram de cara com várias macas, algumas vazias, outras com pessoas recebendo cuidados diversos, como uma medicação acoplada ao braço. Podia ser notado ainda algumas pessoas que dormiam tranquilamente, enquanto outras se debatiam discretamente, como se estivessem tendo um pesadelo. Renan parou em uma posição onde não atrapalhava a movimentação da equipe. Vamos parar por aqui. Todos se aproximem, não posso falar alto. Respondendo à sua pergunta, Marcos, aqui são trazidas as pessoas resgatadas. Estamos na enfermaria, onde os casos simples, ou nível 1, como chamamos, são tratados. E por que estão se debatendo? Sonhos, Lúcia. Não sabem direito o que está acontecendo. Eles estão dormindo e sonhando sem noção nenhuma do que realmente acontece. E quanto tempo ficam assim, Renan? Depende. Dias, semanas, meses, alguns casos, anos. Isso é triste. Muito, Lúcia. Mas acredite, melhor estarem dormindo assim do que acordado pensando e imaginando e revivendo momentos ruins. Quer dizer que se eles dormirem por 10 anos, vão ficar aqui? Depende do caso. O que o pessoal faz é monitorar a evolução deles e, caso vejam que houve melhoras, podemos induzir o despertar através de remédios. Dependendo do caso, transferimos eles para locais especializados nesse tipo de atendimento. Eu gostaria que olhassem aquela mulher. Lembra-se dela? É a mãe que estava agarrada ao menino. Ótima memória, Silvia. Ela mesmo. Como mudou? Com certeza. Depois que chegou, foi medicada, limpa e alimentada corretamente. A melhora foi substancial. E o menino, Renan? Vamos aproveitar a pergunta da Lúcia e passar ao salão ao lado, onde temos os casos mais graves ou nível 2. Lúcia caminhava apressada à frente. Estava claramente ansiosa para rever o menino que tinha ajudado dias antes. Renan a alcançou para guiá-la e, de certa forma, também acalmá-la, pois sabia que o choque poderia ser muito grande.
Chegando à porta do salão, todos foram orientados com relação aos cuidados básicos de higiene e não falar em voz alta, e em hipótese alguma tocar nos pacientes. Logo ao adentrarem, foi possível ouvir os gritos, gemidos, corpos se debatendo como se estivessem sendo torturados. As camas pareciam mais com as da UTI, porém mais modernas. Vários enfermeiros se revezavam na aplicação de medicação e cuidados, e todos em ritmo acelerado, passando de cama em cama. Aqui e acolá, corriam quando uma crise de choro ou grito mais forte começavam, aplicando remédios para o tratamento dos pacientes. O cenário assustava a todos. Alguns estampavam em seus rostos o medo e até mesmo o desgosto de estarem ali. Após cruzarem grande parte da sala, pararam em frente a uma cama onde era possível ver um corpo muito magro ligado a vários tubos de medicação. A respiração era difícil, apresentava tremor em todo o corpo e crises de soluços misturados com gemidos de dor. Renan olhou para Lúcia, que trazia em sua face seriedade e tristeza. Este é o menino que você ajudou naquele dia. Lúcia chorava copiosamente. Renan se aproximou e a abraçou com muito carinho. Lúcia, aos poucos, ia se aconchegando mais e mais junto ao peito dele, buscando conforto. Renan queria consolá-la como mentor, mas ao mesmo tempo sentia uma felicidade incomum em poder tê-la perto de si. Deixou-se levar pelo momento, entregando todo o seu amor para aquela que requisitava o seu amparo. A cena comoveu a todos pela tristeza de Lúcia, bem como pelo amparo carinhoso de Renan. Ele entregou Lúcia aos cuidados de Miguel e voltou para sua posição de orientador do grupo. Casos que exijam maiores cuidados são encaminhados a outras instituições logo que os pacientes apresentem condições mínimas. Vamos agora ao setor de convivência e descanso. Caminharam novamente em direção à praça central, entrando em outra porta, onde o cenário era completamente diferente, podendo ser sentido uma leveza e tranquilidade no ar. Era um grande salão repleto de portas, onde haviam salas de vários tamanhos, cada uma com uma identificação visual. Biblioteca, sala de estudos, auditório e outras pequenas salas apenas numeradas, utilizadas conforme a necessidade. No final do salão, uma porta de vidro grande, onde era possível ver um jardim muito bem cuidado, que era frequentado por várias pessoas. Renan explicou para o grupo o objetivo de toda a infraestrutura que era apresentada. Aqui, as pessoas têm a oportunidade de conviver com os demais, estudarem, passarem por consultas diversas e outras atividades regulares. Assim que saem das enfermarias, são trazidas para cá, onde temos também diversos alojamentos para os receber. Durante o dia, aqui é bem mais movimentado do que isso. Vamos aproveitar e descansar um pouco antes de retornarmos. Todos se encaminharam para o jardim, aproveitando um ambiente belo e acolhedor. A noite estava agradável, temperatura amena, era possível ver as estrelas e a lua de uma forma diferente, apresentando outras colorações do que as tradicionalmente conhecidas pelos viventes. Todos ficaram encantados, extasiados com a visão que tinham, exceto Lúcia, que estava cabisbaixa e triste. Percebendo seu estado, Renan se aproximou. Ainda impressionada, imagino? Sim, com certeza. Não foi fácil para mim. Sei que não foi fácil, mas pense junto comigo. Se você não tivesse ajudado ele naquele dia, ele ainda estaria lá sofrendo. Hoje ele está sendo cuidado graças à sua ajuda. Mas de um jeito ou de outro, vocês iriam ajudá-lo. Eu não fiz nada de especial. Eu não tenho tanta certeza, Lúcia. Entenda que aqui temos muito trabalho e não é comum irmos àquela região.
Talvez pela sua presença fomos direcionados até aquele local. Pelo afeto que sente por esse menino, talvez você tenha alguma ligação com ele. Nada é por acaso. Ele vai ficar bem? Ah, sim, com todo esse tratamento e uma madrinha dessas? Com certeza. Virei madrinha dele. E por que não? Gosta tanto dele assim? Seria muito bom para poder voltar a vê-lo. Pode contar comigo para isso. Eu vou ficar de olho nele e te avisar da evolução. Isso te faz padrinho? Assumi um compromisso muito grande agora, senhor Renan. Me chamou de padrinho e ainda de senhor? Me envelheceu 2 vezes? Assim não dá. Vi que o Renan conseguiu em segundos o que eu não consegui. Arrancar um sorriso, aliás, vários sorrisos de Lúcia. Só estamos conversando, Miguel. Lúcia é bem alegre. Não dê ouvidos a ele, Renan. Miguel gosta de pegar no meu pé, isso sim. Este é o meu trabalho, Lúcia. Ou pelo menos era. Corro risco? Lógico que não, Miguel. Não seja ciumento. Eu gosto do Renan tanto quanto eu gosto de você. Viu, Renan? Ela gosta de você. Dizendo isso, Miguel saiu dando gargalhadas e deixou os dois em uma situação mais uma vez constrangedora. Mal conseguiam se olhar, tamanha vergonha. Renan tomou a iniciativa e desfez o clima, convidando-a para conhecer o resto do jardim, o que foi aceito logo de cara por Lúcia. Misturaram-se ao restante do grupo e seguiram em sintonia, próximos e conversando com os demais, sem, porém, ficarem longe um do outro. Foram momentos leves, cheios de alegria e paz, onde o laço de afeto começava a criar cada vez mais força entre eles. Aguardem, a história continua.